Ao estudar o capítulo 2, 3 e 4 do livro de João, a gente consegue resumir essa lição numa única palavra, que é transformação. Não é coincidência o primeiro milagre de Jesus publicamente ter sido um processo de transformação da água em vinho. E esse evento ter marcado o início dos seus sinais entre os homens. Isso porque dá facilmente para a gente comparar com o próprio processo de transformação do nosso coração. O milagre de toda uma vida tem início com a decisão de seguir a Jesus Cristo, para mudar e viver uma vida que vai ser feita melhor através dele. E essa mudança pode ser tão completa que nascer de novo é a melhor maneira de descrever. Mas como todo processo, a nossa transformação também é feita por etapas. Então vamos começar o estudo com o primeiro tópico. O poder de Jesus Cristo pode me mudar. Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo? Diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las. De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou, onde o melhor vinho é servido no final. Na ocasião do primeiro milagre de Jesus, logo de cara a sua mãe Maria nos ensina o que devemos fazer para presenciar o milagre. Em João 2,5 diz: Sua mãe disse aos servos: Fazei tudo quanto ele vos disser. Milagre e desobediência não combinam, não se misturam. É como água e óleo. Não dá para me transformar a minha vida financeira sem viver a lei do dízimo. Não tem como eu receber um milagre e receber a minha saúde de volta sem cumprir a palavra de sabedoria. A obediência aos mandamentos do Senhor demonstra que nós confiamos no poder que o Salvador tem para nos mudar e nos prepara para ver grandes transformações, assim como aqueles servos que foram obedientes e viram diante dos seus olhos a água se transformar em vinho. E logo que o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que tinham tirado a água, o mestre de cerimônia chamou o noivo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Outro ponto para se presenciar milagres é o conhecimento.
Se o mestre de cerimônias não soubesse diferenciar o bom vinho, aquele episódio teria passado despercebido e ele teria perdido a oportunidade de presenciar o resultado de um milagre. Temos que dar mais importância ao estudo do Evangelho. Temos que estar mais familiarizado com as Escrituras e com os métodos que o Senhor costuma usar. Tem gente que é capaz de presenciar o milagre e não reconhecê-lo, por não estar espiritualmente conectado. Às vezes, a transformação requer medidas drásticas. Quando a gente se permite estar muito envolvido, muito contaminado com as coisas do mundo, a mensagem do Evangelho chega e faz uma reviravolta na nossa vida, que é para nos purificar. Assim como Jesus Cristo precisou fazer quando ele chegou no templo. Tirai daqui estes! Não façais da casa de meu pai casa de venda! E estava próximo à Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então, se por acaso nós estivermos passando por um desses momentos turbulentos, é bom para a gente refletir o que deve ser posto para fora da nossa vida, para que o Senhor conclua o seu processo de purificação em nós. Cada um tem um processo diferente, e o Senhor sabe o que nós precisamos, porque Ele conhece a cada um de nós individualmente. No versículo 24 e 25 fala sobre isso. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor sabe as coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Então, é bem melhor já abrir o jogo com Ele, abrir o nosso coração, pedir a sua ajuda e confiar no poder que Ele tem para nos mudar. O próximo tópico de estudo é: necessito nascer de novo para entrar no reino de Deus. Os servos autorizados do Senhor não se cansam de ensinar que um dos propósitos principais de nossa existência mortal é sermos transformados espiritualmente por meio da expiação de Jesus Cristo. Alma declarou: não te admires de que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tenham de nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se assim novas criaturas, e a menos que façam isso, não poderão de modo algum herdar o reino de Deus. Somos instruídos a vir a Cristo, ser aperfeiçoados nele e negar-nos a toda a iniquidade, a tornarmos-nos novas criaturas em Cristo, a despojar-nos do homem natural e a sentirmos uma vigorosa mudança, de modo que não tenhamos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Notem que a conversão descrita nesses versículos é vigorosa.
não é superficial. É um renascimento espiritual e uma mudança básica no que sentimos e desejamos, no que pensamos e fazemos e naquilo que somos. Na verdade, a essência do Evangelho de Jesus Cristo implica uma mudança fundamental e permanente em nossa própria natureza. Mudança essa somente possível por meio de nossa confiança nos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Quando decidimos seguir o Mestre, tomamos a decisão de ser transformados, de renascer espiritualmente. Irmãos e irmãs, o Senhor estabeleceu um padrão de limpeza muito alto. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar em sua presença. A preparação e limpeza adequadas, portanto, são os primeiros passos básicos no processo de nascer de novo. Assim como o pepino transforma-se em picles ao ser imerso e saturado em salmoura, vocês e eu também nascemos de novo ao sermos imersos no Evangelho de Jesus Cristo e absorvidos por Ele. Quando honramos e guardamos os convênios que fizemos, quando nos banqueteamos com as palavras de Cristo, oramos ao Pai com toda a energia de nosso coração e servimos a Deus com todo o coração, poder, mente e força. Então, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progenie de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que neste dia ele vos gerou espiritualmente, pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornastes seus filhos e suas filhas. O renascimento espiritual descrito nesse versículo normalmente não ocorre com rapidez ou de imediato. É um processo contínuo, não um evento único. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, gradualmente e de maneira quase imperceptível. Nossos motivos, nossos pensamentos, palavras e ações entram em harmonia com a vontade de Deus. Essa fase do processo de transformação exige tempo, persistência e paciência. Ainda falando sobre transformação, no capítulo 3, o próprio processo pelo qual passou Nicodemos é muito interessante. Devido à sua posição social, ele não queria se expor. A princípio, ele procurou Salvador em particular, de noite, como um observador cauteloso. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Não temos o relato sobre o batismo de Nicodemos. No entanto, ele mudou sua postura, e mais tarde ele defendeu publicamente o Salvador. Em João capítulo 7, versículo 47, responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos chefes ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? E depois ele estava entre os fiéis no sepultamento do Salvador. João 19. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus têm por costume preparar para o sepulcro. Esse processo de transformação que Nicodemos viveu foi devido ao conhecimento que ele adquiriu. As mesmas verdades que o Salvador Jesus Cristo ensinou para Nicodemos foram as verdades que João Batista ensinou para os seus discípulos. Fazendo uma comparação entre essas verdades, temos nos versículos o que Jesus ensinou. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E o que João ensinou? O que vem de cima está sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra,
aquele que vem do céu está sobre todos. O que Jesus ensinou no versículo 11? Na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. A mesma coisa que João ensinou no versículo 32. E aquilo que viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Jesus ensinou no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o mesmo que João Batista ensinou no versículo 35 e 36. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porém aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Interessante que mesmo João Batista já havia testificado muitas vezes a respeito do Salvador. E o testemunho dele até ajudou a André e a João o Amado a reconhecerem o Salvador. Mas mesmo assim, muitos discípulos ainda permaneceram com João Batista. E as Escrituras fazem a gente ver que parece que eles tinham dúvida ainda sobre a divindade do Messias. No versículo 25 fala: Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, eis que batiza, e todos vão ter com ele. No versículo 28 tem a resposta de João Batista: Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. O testemunho de João Batista, como o que está registrado em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no 34 também diz: E eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. Assim como nos dias de hoje, tem pessoas que reagem de forma diferente aos ensinamentos e aos testemunhos. Cada um tem o seu momento. Tem gente que processa mais lentamente as informações. Mas o importante é a gente não desistir e continuar pregando o Evangelho e prestando o nosso testemunho. Mais para frente, a gente vai ver que João Batista usou outros recursos para ajudar esses discípulos a reconhecerem o Salvador Jesus Cristo. E o próximo tópico de estudo é: o Pai Celestial demonstra seu amor por mim por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quando houve uma controvérsia logo que a igreja foi restaurada a respeito de quem iria ou não receber as bênçãos do céu, o Senhor declarou ao profeta Joseph Smith: Pois em verdade vos digo, os dons de Deus são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e para aqueles que procuram assim fazer. Nossa, devemos ser todos gratos por esse recurso adicional aos que procuram assim fazer. Isso costuma ser um salva-vidas, porque muitas vezes é tudo o que podemos oferecer. Podemos encontrar algum consolo no fato de que, se Deus fosse recompensar somente aqueles perfeitamente fiéis, Ele não teria mais do que uma pequena lista. Portanto, por favor, lembrem-se, quando chegar amanhã e os próximos dias depois, lembrem-se de que o Senhor abençoa aqueles que desejam progredir, que reconhecem a necessidade dos mandamentos e esforçam-se para guardá-los, que valorizam as virtudes cristãs e empenham-se na sua aquisição da melhor maneira que podem. Se vocês tropeçarem nesse propósito, sabem que isso ocorre com todos nós. O Salvador está aqui para ajudar-nos a progredir. Se caírem, evoquem a força dele para levantarem-se como alma, como Jesus. Pedem, tenham misericórdia de mim, então arrependam-se, façam reparações, Ele vai ajudá-los a reparar, a consertar qualquer coisa que tenham feito. E continuem, sigam em diante. Em pouco tempo,
alcançarão o sucesso desejado. Irmãos e irmãs, o primeiro grande mandamento de toda a eternidade é amar a Deus com todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse é o grande primeiro mandamento. Mas a primeira grande verdade de toda a eternidade é que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Esse amor é a pedra angular da eternidade e deveria ser a pedra angular de nossa vida diária. De fato, é somente com essa certeza ardendo em nosso coração que podemos ter a confiança para prosseguir esforçando-nos, buscando o perdão de nossos pecados e estendendo essa graça ao nosso próximo. João 3 nos dá uma declaração clara e linda do amor que o Pai Celestial sente pelos seus filhos aqui na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. O próximo tópico de estudo é: Deus é um espírito? Algumas pessoas têm dúvidas de que o Pai Celestial tenha um corpo de carne e ossos, baseando-se nessa declaração de Jesus Cristo, de João 4, versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Mas a gente tem um entendimento quando estuda o contexto inteiro da conversa. Aqui, Jesus está conversando com a mulher samaritana junto ao poço. E durante o processo de transformação dela, de conversão, ela expressa a dúvida que tinha sobre adoração. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Joseph Smith traduziu mais claramente essa passagem, de João 4, versículo 26. Pois a esses Deus prometeu o seu Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então ele estava se referindo sobre a espiritualidade na adoração, e que mais importante do que onde é como adorar ao Pai. Esses ensinamentos tocaram tão profundamente a mulher que completou o processo de transformação dela, que havia sido gradual à medida em que a conversa fluía. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Ouvir o Salvador explicar aquelas doutrinas foi fundamental na transformação dela. Hoje nós ouvimos o Salvador através das Escrituras. Por isso também é fundamental que a gente se dedique ao estudo. E o próximo tópico de estudo é: Cristo oferece a mim sua água viva. O Salvador usa todos os recursos para compartilhar seu evangelho. Ele usa parábolas, exemplos, coisas simples da época. E apesar dele já ter usado essa expressão águas vivas, se referindo aos seus ensinamentos em muitas ocasiões nas Escrituras, aquela era uma ocasião muito propícia. Ele estava num poço, ela estava tirando água e eles estavam conversando a respeito. Ele então aproveitou para fazer comparações e ensinar verdades eternas para ela. Uma comparação de que assim como a água é essencial para a manutenção da vida física, o Salvador e os seus ensinamentos são essenciais para a manutenção da vida espiritual. E para finalizar, eu gostaria de convidar todos a estudarem o capítulo 5 de Mateus e o capítulo 6 de Lucas e os grandiosos ensinamentos do Sermão da Montanha, para que a gente possa conversar sobre isso no próximo vídeo. Até lá!